amados? A palavra nos diz assim, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. De todos o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se extemoriza as más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme. Até bem cumprindo nos seus adversários o seu desejo. Amém, amados? O que a palavra nos diz aqui essa noite? É uma promessa de Deus para cada um de nós. E o que nós temos? Somente ter a fé e seguir os caminhos do Senhor, que a promessa de Deus será cumprida em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos preocupados com o dia de amanhã, mas o dia de amanhã não pertence a nós, somente Deus. Ele faz o dia de amanhã acontecer. Muitas vezes, queridos, nós estamos pensando, mas amanhã não vai dar certo, eu não tenho plano para amanhã. O plano não é teu, o plano é de Deus. E é Ele que faz cumprir todas as coisas em nossas vidas. Amém? Vamos orar em nome do Senhor. Pai querido e Pai amado, nos colocamos aqui, Senhor, na Tua presença agora, Pai. Que Teu Espírito Santo já estava aqui nos aguardando, Senhor. Oh Deus, abençoa cada um dos Teus filhos, Pai. Tira desde já, Pai, aquele espírito de enfermidade, todo mal agora, Senhor. Aquele filho teu que entrou por esta porta, que não saia do mesmo jeito, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, vai queimando desde já, Pai. Todo mal agora, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos aqui, ó Pai, abençoe as nossas vidas, nossos lares, Pai. Abençoe os nossos familiares, Pai, que tanto demorado para eles estar aqui na Tua presença também, Pai. E te pedimos aqui nessa noite, ó Pai, vai agindo desde já, Deus do louvor, Pai. Unge o lado desses jovens, ó Pai, que vem agradecendo e louvando o Teu nome, Pai. Unge a palavra dessa noite, unge o pregador, Pai. E Teu Espírito Santo toma conta desse ambiente, Pai. É o que nós te pedimos aqui nessa noite, ó Pai. Derrama, Pai, do Teu agir sobre as nossas vidas e vai agindo desde já, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Vamos dizer isso?
para viver, muitas vezes caído, derrubado no pecado, sujo na lama. Mas aqui nesse louvor ele te convida que a gente venha nunca esquecer o primeiro amor, aquele que fez o teu coração ferver para falar dele para outra pessoa, aquele amor que nunca deveria ter acabado nas nossas vidas, que é o primeiro amor. Amém? Vamos cantar mais uma vez esse louvor. Queremos ser o teu jardim particular. Aleluia. Glória Santíssima. Aleluia, Jesus. Venha a tua presença para este lugar nessa noite. Toca, Senhor, em cada coração que está aqui. Queremos te adorar, Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando em resposta a ti, há uma razão me render a ti em adoração. Em resposta a ti, há uma razão
aquela pessoa que está do nosso lado, ela vai ser contagiada um com o outro, porque Jesus é o Rei da Glória, e é Ele que tem nos feito luz, tem nos derramado da sua graça e misericórdia. Amém? Salmo 24 canta esse cântico. Quem é esse Rei da Glória? Jesus. Ele é o Rei da Glória. Amém? Quem é esse Rei da Glória?
jeito ali, né? Escondidinho, né? Entre a esposa e a neta, né? Que tá vindo bisneto aí, né? Olha que coisa mais linda, né? Seja bem-vindo, tá bom? Tá 2 semanas já começou, né? Tá? 2 semanas já começou. Isso aí, né? Aqui o sul é uma terra abençoada. Igual lá na Paraíba, né? Só muda o clima um pouco. E também a Yasmin, né? Deus abençoe, seja bem-vindo. Olha aí, Tadeu, que legal. Seja bem-vindo, Tadeu. Deus abençoe. Bem? Irmãos, pastor Adriano, toma a tribuna, que Deus te use, hoje é contigo. Deus te use. Obrigado, pastor. Graça e paz, amados irmãos. Glória a Deus. Irmãos, quero de imediato já pedir para você abrir a sua Bíblia e tenho certeza que hoje nós vamos pregar. É um tema muito importante e muito atual, mas confesso que tem um certo nervosismo pelo fato de que aquilo que a gente vai falar hoje aqui incomoda um pouco, principalmente porque, assim como eu bebi dessa fonte, certamente alguns irmãos também já beberam em algum momento da caminhada da fé. Hoje nós vamos pregar sobre os falsos profetas. E quando se fala de falsos profetas, certamente fala-se de heresias. E quando se fala de heresias, certamente todos nós, em algum momento da caminhada da fé, já bebemos dessa fonte. Quem se converteu no período da década de 90, sabe que ali foi uma enxurrada de livros, que foi lançado, best-sellers, que trouxeram muitas e muitas heresias e que elas foram disseminadas no meio da igreja. Eu convido você a ver a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, de São Mateus, capítulo 7. Evangelho de Jesus segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 15. Mateus 7,15 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos, nós fizemos leitura de um texto, a qual o Senhor Jesus, já advertindo os apóstolos, os seus seguidores, que haveria falsos profetas, que eles se introduziriam no meio da igreja, transvestidos de ovelhas, mas por dentro seriam lobos devoradores, que disseminariam heresias, que trariam dissensões, que tentariam de todas as formas prejudicar a obra do Senhor. Eu sei, irmãos, que nos dias atuais nós não precisamos ir longe. Você apenas liga a televisão, no rádio, você encontra ali um falso profeta trazendo uma mensagem de autoajuda, pregando uma mensagem coach, enfim, tem para todos os gostos. Mas a verdade é que o combate aos falsos profetas, às falsas doutrinas, não é uma exclusividade nossa. Nós vemos que Jesus já advertia, mas isso Deus já vem combatendo desde o princípio. Nós vemos que muitas vezes Deus teve que corrigir o seu povo por conta de homens que introduziam falsos deuses no meio da adoração. Há pouco tempo atrás, em dezembro, tivemos uma conferência cristocêntrica, da qual louvo a Deus pela vida dos idealizadores, do irmão Simon, da irmã Josi, o pastor, que fizeram com que esta conferência trouxesse para a igreja um conteúdo sólido que fala do Jesus que está sendo abandonado, que a igreja tem deixado o Cristo, o qual morreu na cruz para a salvação daqueles que nele crê, trocado por uma mensagem de autoajuda, trocado por um falso evangelho,
a centralidade de Cristo, pois Jesus ele está em toda a Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse. Jesus, embora não tenha o seu nome citado no Antigo Testamento, mas ele está ali presente. Jesus está ali em forma daquele que é o libertador do povo de Israel, daquele que é a serpente que foi levantada no deserto, para aquele que olhasse para ela fosse curado. Jesus ele está presente, Deus revelava o seu Filho já no Antigo Testamento. Mas o fato é, irmãos, que não é a realidade de todas as igrejas. Hoje nós temos visto que muitos ministérios têm abraçado o movimento Palavra da Fé, têm abraçado falsas doutrinas e, vamos ser sinceros, muitas dessas doutrinas, elas são agradáveis à carne. Nós gostamos porque elas falam de bênçãos materiais, de prosperidade, de bem-estar. E quem de nós não busca bem-estar, não busca, não somente estar próximo de Deus, mas receber todas as benesses de Deus, ser abençoado, ter saúde, ter carro bom, uma casa própria, ser abastado financeiramente. Mas não é a realidade que a palavra nos mostra. Jesus não veio nos prometer casa própria. Jesus não morreu na cruz para que eu tivesse uma conta financeira gorda, com bastante dinheiro e vivesse abastado. Jesus morreu na cruz para me libertar da escravidão do pecado. A igreja, ela tem que pegar contra os falsos profetas e contra as falsas doutrinas. Nós, como atalaias, como sentinelas, devemos soar a trombeta contra as heresias. Porque quando Jesus fala nesse contexto de falso profeta, ele está deixando claro, irmãos, que muitas pessoas estão lutando contra o diabo, vê o diabo no rótulo da garrafa do refrigerante, vê o diabo quando tropeça, arrebenta, tira do chinelo, mas não consegue perceber que muitas vezes o inimigo ele já entrou sorrateiramente no meio da igreja, disfarçado de ovelha, disseminando heresia, e muitas pessoas estão comprando e abraçando, e infelizmente alguns de nós têm falsos profetas como ídolos de estimação, e quando se toca no nome dessa pessoa, se ofende, se sente mal, e acaba que muitas das vezes a gente não consegue ministrar, falar sobre os falsos profetas, justamente porque a gente fica constrangido ou com medo muitas vezes da reação. E espero que não seja assim, que seja uma mensagem nessa noite para que venha trazer e promover edificação à igreja. Porque é uma igreja que não somente tem se alimentado de mensagens cristocêntricas, é uma igreja que tem se esforçado para trazer mensagens bíblicas, porque eu digo para os irmãos, não é a realidade de todos os ministérios. Eu já passei por muitas igrejas e pude provar-nos de que a heresia ela entrou, tomou conta, e o culto virou uma bagunça. Cristo tem sido deixado de lado, e a mensagem de autoajuda, ela não somente se entronizou no altar, como ela também substituiu a palavra que edifica, a palavra que salva. Jesus, irmãos, ele diz para nós ter cautela, não para ignorar, não para ser tolerante e nem relativizar. Jesus ele diz: acautelai-vos, vigiem, discernam. Isso é um problema, irmãos, que tem faltado discernimento para muitas pessoas, de conseguir identificar essas heresias que são sorrateiras. Muitas vezes a gente não percebe que elas são disseminadas através de cânticos, através de músicas que são cantadas na igreja, que pessoas cantam acreditando estar louvando a Deus, quando na verdade a música é totalmente antropocêntrica, não fala nada da grandeza de Deus, dos atributos de Deus, mas ela promove um bem-estar e toca no emocional. Músicas que foram criadas muitas das vezes num contexto psicológico para fazer com que essa pessoa ela venha a ser comovida no culto, e ela saia dali dizendo que sentiu a presença de Deus porque chorou ao ouvir a música, quando na verdade ela chorou porque ela foi emocionada. Porque eu creio que não é só eu que passo dias difíceis na minha caminhada, no dia a dia. Muitas das vezes a gente passa dias estressantes, tem problemas, tem lutas, tem dificuldades, e eu chego num culto e ouço uma música que diz: fica tranquilo, Deus está te providenciando um sorriso, o anjo do Senhor está te trazendo a vitória, e a gente fica ali recebendo, dizendo: eu recebo, eu tomo posse. Mas esse não é o Evangelho do Senhor, e isso não é louvor cristocêntrico. Por que, irmãos,
eles vão enganar. Porque Jesus, em Mateus 24:11, diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ele também diz, irmãos, que esses falsos profetas farão milagres, porque tem pessoas que acreditam que o milagre é a prova de que Deus está lá. Mateus 24, Jesus também diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, veja, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Se ele pudesse, ele enganaria os escolhidos. Mas por que não engana? Porque um cristão, irmãos, que é firmado na rocha, que é firmado em Cristo, que o Espírito Santo domina a sua mente, ele conduz esse cristão em toda a verdade. Ele consegue ter o discernimento e consegue ver a heresia introduzida naquele sermão que está sendo pregado, naquela mensagem de autoajuda. E ele consegue ver que ali não está presente o Evangelho verdadeiro e que aquela mensagem não tem poder salvífico. Uma vez me perguntaram, e eu sou categórico em dizer: é possível alguém se salvar numa igreja neopentecostal? Eu digo que sim, é possível. Agora, permanecer lá, não acredito. Porque alguém que foi alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo não consegue estar num ambiente do qual é ministrado uma heresia, do qual é ministrado um engano, do qual o nome do Senhor está sendo vituperado, do qual o nome do Senhor está sendo usado para barganhar por bênçãos e milagres. O Espírito Santo não permite, não deixa que essa pessoa consiga ser conivente com aquilo que está sendo ensinado. E ela sai e vai atrás de uma igreja bíblica, de uma igreja que prega a palavra. Lutero, ele disse em um momento: qualquer ensino que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Não podemos, irmãos, ser ingênuos e nem negligentes com relação a esse tema tão importante. Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando-o cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Veja Paulo dando testemunho dos bereanos. Veja, era Paulo pregando. E os bereanos, ouvindo Paulo pregar, eles iam examinar nas Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava falando estava escrito realmente, se condizia com o ensino de Paulo. Eu ficaria muito triste, irmão, se hoje eu ministrasse uma palavra aqui, ou trouxesse um ensino, e os irmãos aceitassem tudo de bom grado e recebessem isso como uma verdade absoluta. Eu quero que os irmãos peguem os versículos dos quais eu citar, memorizem ou anotem e vão procurar em casa para ter certeza que a mensagem que está sendo pregada é uma mensagem bíblica, que não está aqui no altar um falso profeta tentando enganar ninguém. Que o objetivo do pastor que teme ao Senhor é ensinar a igreja no caminho da verdade, pregando a palavra, o Evangelho, sem alterações, sem adulterações, para que ele passe o efeito do qual a palavra de Deus ela foi liberada. 1 João 4:1. Amados, não creiai em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Perceba, irmãos, que aqui o apóstolo São João ele já está nessa carta dizendo para os cristãos provar os espíritos, para ter certeza de que aquela pessoa que está ensinando, aquela pessoa que está ali dizendo realizar um milagre, se o Espírito que está nela é o Espírito Santo, se a mensagem que está sendo ministrada procede de Deus, se está em conformidade com as Sagradas Escrituras. A fé bíblica, irmão, ela não crê em tudo. Espiritualidade sem discernir é a porta aberta para o misticismo, o pragmatismo e as heresias. Eu já falei aqui uma vez, irmãos, pragmatismo nada mais é, irmãos, de que aquele ditado popular, né, os fins justificam os meios. Ou seja, não importa se é certo, o importante é se está dando certo. Não importa se as adulterações que eu tenho feito, as mudanças que eu tenho feito para encaixar a minha mensagem dentro de um contexto positivista de vitória, dentro da teologia coaching, está fugindo do contexto do que está escrito. O importante é que se as pessoas estão vindo e a igreja está enchendo. Ou seja, a medição, a balança, ela está calibrada de uma forma errada.
o número para eles significa que Deus está abençoando, quando na verdade, irmãos, não é o número que importa. E a gente vai falar sobre isso. Outro exemplo que eu quero usar aqui é Nadab e Abiú. Levíticos capítulo 10, versículo 1. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo. E puseram incenso sobre ele e trouxeram o fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenaram. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Veja, irmãos, Nadab e Abiú eram filhos de Arão. Arão era irmão de Moisés. Deus o separou para ser o sumo sacerdote do tabernáculo. Os seus filhos eram levitas, eram sacerdotes. Eles estavam no lugar certo. Eles eram sacerdotes legítimos. O problema é que eles trouxeram um fogo estranho diante do altar de Deus. E muitas pessoas acreditam que existe uma separação no Antigo Testamento. Deus do Antigo Testamento é um Deus mais perverso, é um Deus que era mais carrasco, porque agora no Novo Testamento Deus é amor, mas deixa eu dizer, Deus ele é imutável, Deus não muda, nele não há sombra de variações. Deus que tratou com justiça e matou Nadab e Abiú ali diante do altar é o mesmo que matou Ananias e Safira por mentir ao Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos nós vemos esse relato. É a mesma justiça sendo manifestada. Deus ele é justo. E qual foi o erro de Nadab e Abiú? Eles trouxeram um fogo estranho, eles fizeram algo que Deus não pediu. Eles tentaram mudar o culto a Deus. Deus ele rejeita inovações no culto. Boa intenção não substitui obediência. 2 Reis 4:38, outro relato. Temos um relato então de um moço que, ao meu entender, era de Ásia, da qual ele foi fazer um ensopado. E ele, por inocência, ele coloca ali então algumas ervas venenosas naquele caldo. E quando então os profetas eles foram se alimentar, eles perceberam que o alimento que estava ali, ele era venenoso. E disseram, profeta, há morte na panela. Veja que na inocência ele não sabia, mas ele fez um cozido, acreditando estar fazendo o certo, fazendo o bem, e poderia ali ter causado uma desgraça. Eu tenho certeza, irmãos, e faço aqui este comentário com uma certeza no coração que todos vão dizer a mesma coisa. Ali tem um bebedouro no final da igreja. Se eu, antes de começar o culto, abrisse um bebedouro e colocasse uma gota de veneno no filtro da água e fechasse e avisasse os irmãos, mas é só uma gota, não é bem pouquinho, eu tenho certeza que nenhum dos irmãos iria tomar. Às vezes a gente é tolerante com doutrinas estranhas, com fogo estranho que é trazido, se alimenta de morte na panela, acreditando que não faz tão mal, só que na verdade isso vai destruindo a nossa fé. Aos poucos vai minando a nossa fé a ponto de que a gente começa a ter uma ideia errada de quem é Deus. E mais à frente nós vamos falar então, porque eu estou fazendo uma introdução para nós podermos falar, e eu quero aqui usar fatos históricos, para que possam todos entendermos que eu não estou aqui fazendo um ataque a ninguém, eu não estou aqui atacando a fé de ninguém, eu simplesmente estou trazendo fontes bíblicas, teológicas e históricas acerca do movimento Palavra da Fé, dos seus fundadores e como ela foi disseminada no meio da igreja. E como muitos de nós acabaram bebendo dessa fonte. Eu fui um que participou de movimentos assim, tinha livros, acreditava, até que graças a Deus o Senhor abriu os nossos olhos e o nosso entendimento. O erro, o engano, não estava no recipiente, mas no ingrediente. O ensino ele pode até ser bonito, mas espiritualmente ele pode ser letal. Gálatas 5:9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Outro exemplo que eu posso usar, eu tenho certeza que eu me encaixaria exatamente na vida de usar, é em 2 Samuel 15:13, quando tem um relato de usar. A Arca da Aliança estava sendo transportada de uma forma errada. Por quê? Porque Davi não foi consultar as Sagradas Escrituras para saber como trazer de volta a presença do Senhor no meio de Israel. Ele colocou a Arca da Aliança em cima de um carroção de bois. E se eu fosse usar, eu tenho certeza, quem de nós não faria? Vê a Arca da Aliança, ela vai cair, o boi tropeçou, o carro foi tombar e a Arca da Aliança ele foi e pôs a mão. Na sua inocência, ele não queria que a arca caísse no chão. Eu tenho certeza que nenhum de nós
e ele foi morto. Parece ser injusto, né, irmãos? Mas o problema, irmão, não foi o zelo, mas desprezar o que Deus já havia regulamentado. Foi fazer algo que o Senhor não pediu, que o Senhor não mandou. Porque o Senhor já tinha dito na sua palavra que quem tinha que conduzir, carregar a arca da aliança eram os levitas. Ela tinha 2 varas, das quais eles colocavam no ombro e transportavam a arca da aliança. Não era para ter sido colocado em cima do carro de bois. Não era para usar ter posto a mão. E acabou que ele acabou morrendo. 1 Crônicas 15:13. O Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Deus, irmãos, Ele não aceita um culto, ou serviço, ou doutrina que esteja fora da sua palavra. Ainda que seja feito com lágrima, emoção, ou até mesmo com boa intenção. Provérbios 14:12. Há caminhos que parecem retos ao homem, mas o fim deles são caminhos de morte. Perceba que o nosso coração é enganoso, irmãos. Muitas vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus. Muitas vezes a gente quer, talvez, mudar a liturgia pensando em agradar pessoas. Mas a verdade é, irmãos, que a única pessoa que deve ser agradada aqui é o Senhor. Se eu vier aqui à noite, disser para os irmãos, aqui é o lugar que você vir pedir a sua bênção. Eu tenho certeza que nós todos somos doutrinados assim, em Coríntios que dizem isso. Nós viemos buscar bênção, mas na verdade eu vim aqui para adorar. Eu vim aqui para prestar a minha adoração àquele que vive, àquele que reina, àquele que foi louvado, que é o Rei da Glória. Eu saio da minha casa com a intenção e o coração desejoso de vir aqui prestar um culto a Deus, porque eu sei que Ele se faz presente aqui no meio, porque a presença está sendo transportada por mim, por você. Eu venho com o Espírito Santo de casa, a presença já está comigo. Eu não venho buscar a presença já está comigo. Os irmãos unidos aqui, é a igreja do Senhor reunida nesse lugar, a presença do Senhor está aqui. Agora, quando eu vou embora, a presença vai embora, a presença não fica aqui. Deus não está limitado a um espaço, a um lugar. Mas este lugar, este espaço, este momento é para que o Senhor seja adorado. Ah, mas irmão, então como é que eu faço com o milagre? Irmão, tu ora, tu pede a Deus. Se Deus quiser te curar hoje aqui, Ele cura. Não é necessário eu fazer um movimento, não é necessário criar um tipo de ambiente para que o milagre possa acontecer. Basta eu pegar a palavra do Senhor de uma forma fiel e o Senhor se compromete em fazer o resto. Eu já tive cultos de ensino onde pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, não precisou ninguém fazer nada. A pessoa estava buscando, estava orando e recebeu. O irmão Nestor aqui provavelmente já viu disso. Antigamente era algo que acontecia mais corriqueiramente. Provérbios 14:12, nós já fizemos leitura. Nem tudo o que parece certo é aprovado por Deus. Nem tudo que emociona vem do Espírito, nem tudo que funciona é bíblico. A igreja apostólica, irmãos, ela sempre combateu a heresia. Nós estamos aqui estudando, e eu reforço também o convite, de vir às quintas-feiras, para você ver uma mensagem cristocêntrica, para você aprender da palavra de Deus, um estudo sobre a carta de Éfeso. Carta aos Efésios, por exemplo. Você vai aprender por que Paulo escreveu, para quem escreveu. E todos os pregadores que estão vindo aqui pregar estão pregando de forma expositiva. O irmão Nestor trouxe uma mensagem pelos 2 versículos, mas tirou muita coisa daqueles 2 versículos e trouxe um ensino maravilhoso, perfeito. O problema é que, como disse, a nossa cultura hoje é de vir a um culto na ideia de que culto é avivado, é o culto que vem mais gente, que tem mais barulho. Na verdade, irmãos, avivamento não tem nada a ver com isso. O melhor culto para a igreja é o culto que é pregado a palavra genuína, onde há ensino da palavra, porque ali é libertação, ali é crescimento espiritual, ali é fortalecimento da fé. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. E aqui Paulo, ele vai deixar claro que, mesmo que um anjo de luz trouxesse um evangelho que não é esse a qual ele vos tinha pregado, era para considerar anátema. Veja que já era um problema que era enfrentado pela igreja apostólica. Os apóstolos, eles lutavam contra as heresias que de todas as formas tentavam se introduzir na igreja.
Paulo ele lutava contra os judaizantes. Nos seus escritos nós vemos Paulo lutando contra os judaizantes que se infiltravam na igreja e tentavam fazer com que Jesus estivesse sendo pregado, mas é necessário para a salvação de Jesus e mais a lei. E hoje muitos têm feito igual. Eles usam versículos da Bíblia, falam de Jesus, mas para ser salvo tem que ter Jesus e mais um adendo, mais uma oferta. E eu não quero entrar em detalhes de correntes, campanhas, 12 meses para 12 meses de vitória, 12 dias de não sei o quê, nem sei exatamente, mas são campanhas que acorrentam pessoas, aprisionam pessoas, e daí esse camarada não vai num dos dias, pronto, perdeu a bênção, não vai ser mais abençoado. Ele não foi um dia, falhou um dia, então quebrou a corrente e não recebe a bênção. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguram-se de apóstolos de Cristo. Efésios 4, 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Pedro, João, Judas, todos esses em suas epístolas estavam combatendo heresias. João combatia o gnosticismo. E todas essas heresias tentavam entrar na igreja de forma sorrateira. E quando era identificada, os apóstolos eles vinham e combatiam, através de ensino, através de cartas, alertando a igreja com o risco dessas heresias, levar as pessoas a um engano, a uma falsa salvação, a uma falsa esperança de salvação. Porque uma coisa que eu entendo é que o falsificado não é original. Aquilo que parece que é parecido não é original. Eu li um livro de A.W. Pink que fala do Evangelho de Satanás. A raiz do problema atual, e agora eu entro no movimento Palavra da Fé, Novo Pensamento. Houve um homem, irmãos, e aqui é fato histórico, você pode procurar na internet depois e você vai achar. Se quiser, anota o nome aí que você vai achar facilzinho. O pai do Novo Pensamento, Phineas Green. O camarada tinha uma visão, um pensamento acerca de criar as coisas através do pensamento, materializar as coisas através do pensamento. E se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que essas coisas vão começar a se encaixar e você vai começar a identificar essas heresias em muitas mensagens que nós já ouvimos na internet, em muitos livros que nós já tivemos na prateleira de casa, do qual fala sobre o poder da confissão positiva. Phineas Green ele criou um movimento que acreditava que as coisas eram materializadas através do pensamento. E eu vou falar depois, um pouco mais à frente, sobre um livro chamado The Secret, ou traduzido para o português, O Segredo. Eu na época eu trabalhava muito, não pude ler o livro, mas eu aluguei o DVD, porque eles também fizeram um DVD, como era um best-seller, então tinha que alcançar mais pessoas. Eu aluguei o DVD. E eu não sei se talvez algum de vocês já teve contato com esse livro, ou com esse DVD. E o que falava este livro, este DVD? O segredo era algo que era escondido, as 7 chaves, para que as pessoas comuns não tivessem acesso, que somente os ricos, os poderosos da terra tinham acesso a esse conhecimento era restrito apenas a eles. Então esses camaradas eram poderosos, eram ricos, eram abastados porque eles tinham conhecimento de algo que não era liberado para todas as pessoas saberem. E daí o DVD ou o livro ele vai ali te alugando, vai ali, né, te ludibriando e vai e tal, e você fica ali preso, ficcionado, não, eu quero saber o segredo, e você fica ali preso naquilo ali, ele fica mostrando pessoas ricas, abastadas, dando testemunho de como eles eram prósperos e tal, e daí até que se revela então o segredo. Qual é que era o segredo? O segredo é que se eu quisesse ter uma vida abençoada, pastor Luiz, eu tinha que mentalizar isso, eu tinha que dizer para o universo o que eu queria. Não basta apenas eu desejar ter um carro importado. Se eu quisesse ter uma Ferrari, por exemplo, o que eu faria segundo o ensino do livro? Eu iria a uma concessionária que vendia uma Ferrari, eu pedia licença para o vendedor, entrava nela, sentava-me no banco do motorista e começava a mentalizar: essa Ferrari é minha, eu vou ter essa Ferrari, ela é minha. E começava a pedir ao universo, mentalmente o universo ia atrair isso para mim. De alguma forma isso ia chegar a mim. E daí o que acontece? O livro continuava insistindo a ideia de que para mim ter as coisas era necessário eu entender que o poder da atração, da lei da atração, era eu mentalizar que o
universo entendia, entrava numa sintonia e eu alcançava meus objetivos. E daí tinha testemunho lá do camarada dizendo, olha, eu comecei a mentalizar que eu queria ter dinheiro, que o dinheiro ia entrar na minha conta. E eu comecei a mentalizar e acreditar que eu ia chegar no banco, tirar o extrato e o dinheiro estava lá. E de repente começou a acontecer. Eu ia lá e tirava o extrato e o dinheiro entrando na minha conta. Quem depositava eu não sei, só que eu mentalizei e a coisa começou a acontecer. Só que eu fico imaginando quantas pessoas no lugar se deveriam comprar esse livro e não aconteceu. Talvez eles não tiveram, né, um entendimento claro de como que tinha mentalizado. Eu também, eu tentei, mas não consegui. Mentalizei, mas não aconteceu. Achei que eu ia conseguir, mas não consegui nada. Eu continuei tendo que trabalhar, levantar todo dia, ir atrás, porque é a única forma de ganhar dinheiro que eu sei. Mas a ideia que esse livro passava é de que as coisas vinham através do poder da lei e da atração. Isso não é familiar, irmãos, com pessoas que querem criar realidades espirituais através de palavra falada, pensamento positivo. Eu conheço pessoas que ficam na frente do espelho dizendo assim, tu é poderoso, tu é vitorioso, tu é maravilhoso, tu é rico, tu é forte, tu é um vencedor, tu é filho do rei. Então, tudo bem, irmão, a gente tem um pouco de autoestima, é legal. Mas dizer isso no espelho, mentalizar, acreditar que isso vai se concretizar ou vai se realizar. Bom, se fosse assim, eu queria chegar no espelho e pastor Deus dizer assim, eu quero ficar mais magro. Então, tu quer magro, tu quer bonito, esbelto, e começar a emagrecer assim, só com o pensamento. Mas não é a realidade. Não é a verdade. Mary Baker Eddy, ela foi paciente desse Phineas Green. E ela foi a fundadora da ciência cristã. E essa mulher, ela usava a palavra de Deus, mas ela não cria no Cristo bíblico. Ela acreditava que os milagres eles poderiam ser explicados através da ciência, que eles não acreditavam no pecado e acreditavam que a doença ela poderia ser curada apenas com o poder da mente. Ou seja, e aí começa, como eu disse, as coisas começam a se encaixar. Ela começou a ensinar que se eu estou com uma doença, é simples, é só dizer que eu não estou doente. E eu começar a acreditar na minha mente, e a minha mente tem esse poder de cura, e essa doença não vai embora, porque ela não nasceu ali. Então eu começo a usar o poder da mente para dizer, não, eu não estou doente, não tem nada de doença em mim. Eu estou bem, eu sou saudável. Doença não existe. Eu começo a materializar e criar realidades através do pensamento positivo, que as coisas vão se concretizar e vão se realizar, porque eu estou usando o poder da mente. Mas ele continua. O movimento, palavra da fé, ele continua evoluindo. E então chega até um homem chamado Essex William Kenyon. E esse homem, sim, é considerado então o pai do movimento Palavra da Fé. E ele pega, o que ele faz? Ele pega os ensinos agora de Queen, de Mary Baker, e dá uma roupagem evangélica. Agora ele coloca versículos bíblicos, ele coloca a palavra de Deus e cria um movimento Palavra da Fé. Agora o ser humano começa a dar ordens em Deus. Agora ele começa a pegar versículos isolados da Bíblia que diz que Deus, se eu der dinheiro, Deus tem que me dar. Ele tem que me abençoar, porque está escrito. Então eu vou lá e dou o dinheiro e boto Deus na parede e digo, agora tu tem que me dar, porque eu fiz a minha parte. Eu determino. Eu começo a ordenar. Imagina, pastor, que loucura, eu começo a dar ordens a Deus. Eu começo a dizer assim, eu estou com posse. E daí tem uns camaradas covarde que colocam a responsabilidade na igreja. Ele chega assim e diz assim, pastor, porque ontem, amados irmãos, eu estive pregando em tal cidade, e ali 30 almas se renderam ao Senhor, e quando nós oramos, o câncer começou a ser expulso, e pessoas vomitando câncer, e tantos sendo batizados, e quando eu levanto, estendo a mão no altar, e começa a cair pessoas, e tal, e tal. Daí não acontece aqui, no final do culto, ele não diz assim, é que a igreja é fria, os irmãos não têm fé. Eles não têm fé. Sabe, irmãos, muitas pessoas que eu conheci foram escravas desse movimento Palavra da Fé. Eu já comentei aqui, eu tinha um irmão, engraçado, irmão, eu ia na casa dele, tu não podia falar que comia Helmas, porque Helmas é do inferno, Helmas do inferno, não pode ter na tua casa, então o camarada ali, nas prateleiras dele, ele olhava tudo que pudesse ter, algo que tivesse em uma revista ou na internet que dissesse, ó, o fundador de tal marca tem impacto de diabo, tira da prateleira, não quero mais, Coca-Cola, se tu lê o contrário, está escrito no diabo, então aqui só entra peixe. Bom, é engraçado, irmãos, como as pessoas eram escravizadas por essas doutrinas do movimento Palavra da Fé. Crente não pode ficar doente, irmão.
Crente não pode ter uma vida difícil, porque se tu é filho do rei, tu é herdeiro. Como é que tu está passando necessidade? Como é que tu está passando problema? Como é que não tem dinheiro na tua conta? É porque tu não está usando a fé do jeito certo, irmão. Tu tem que ter determinado, tu tem que tomar posse. Eu fico pensando, coitado do apóstolo Paulo, que ele não entendeu isso. O apóstolo Paulo passando por prisão, sendo apedrejado, açoitado, coitado, era só dizer assim: não, eu não aceito isso. Eu não aceito, eu determino a minha vitória. Pronto. Essa história de disciplina na carne, nada. Eu não aceito isso aí. Pronto. Estava resolvendo o problema dele. Eu fico imaginando o Pedro quando estava sendo conduzido para ser crucificado. Eu digo: não, eu não aceito isso. Eu determino a minha vitória. Vocês não têm que me soltar agora. Está amarrado em nome de Jesus. E vai embora, tranquilo. Serelepe, pulando, faceiro. Porque ele é filho do rei. Como que vai ser morto, crucificado de cabeça para baixo? Essa não é a realidade das Sagradas Escrituras, meus irmãos. Homens morreram para que essa palavra pudesse chegar a mim e a você. Se você pudesse pegar essa Bíblia e dobrar e torcer, ela sairia sangue. Porque os discípulos morreram por conta dessa palavra. E a gente vê nos dias atuais pessoas, homens, distorcendo essa palavra para poder fazer um evangelho humanista, para conseguir atrair pessoas interesseiras para o reino de Deus. Esse evangelho que não salva. Me dói o coração de saber que eu tenho parentes que bebem dessa fonte. Pessoas que estão tão cegas que a gente tenta falar da verdade, eles não conseguem ver a verdade, mesmo sendo esfregada na cara. Desculpa a minha emoção, mas não tem como não ficar assim. Quando a gente começa a ver os dias atuais, as coisas que estão sendo ditas e pregadas, pessoas distorcendo como se o meu prazer no Evangelho. Aleluia. Como confissão positiva, a palavra da fé, ela cria realidades. Olha só o ponto que essa gente chega. Ou seja, irmão, se eu pegar um cachorro e fazer o cruzamento dele com a sua fêmea, o que gera? Gera um filhotinho, gera um cachorrinho, porque são seres da mesma espécie que se cruzaram, então fizeram um outro ser da mesma espécie. Olha o que veio da mente de Satanás, o que esses homens introduziram dentro da igreja. Bom, então a Trindade se reuniu, né? Estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles fizeram pequenos deuses. Então como tu pode aceitar uma vida fracassada? Tu é um pequeno Deus. Tu é um pequeno Deus, tu não pode aceitar uma vida de derrota, de fracasso. Como assim? Se tu é um pequeno Deus, tu tem que decretar a tua vitória. Esse ensino, irmãos, ele começa a ser divulgado agora. E agora eu vou falar do nome, talvez você já tenha um livro dele, talvez você já viu, talvez até foi numa conferência que ele estava. O homem que pegou agora essa doutrina de Kenyon e disseminou ela e fez ela se tornar popular, e ele se tornou o pai do movimento da fé atual, é chamado Kenneth Hagin. Talvez o nome você não lembre, ou talvez até você conheça, mas ele foi muito conhecido, não que ele foi o fundador desse movimento, mas ele era o camarada daquele da unção do riso. Ele chegava nas pessoas, ele falava, sei lá o que, no seu jargão, o camarada começava a rir descontroladamente. E ali era a unção de Deus, era o poder de Deus. Mas entra um detalhe que é muito importante, que tem que ser falado. Tudo bem, o camarada ele vem, ele estende a mão, ele fala uma frase de efeito, e a pessoa começa a rir descontroladamente. Aquilo ali é a nova unção, é o poder do Espírito Santo. Tá, mas o Espírito Santo ele não vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele não toca na nossa razão, no nosso entendimento, para nós entendermos que nós somos pecadores e precisamos do Cristo crucificado para alcançarmos o perdão e a remissão dos nossos pecados. Como ele pode me tirar a consciência e eu começar a rir descontroladamente como se eu fosse um fantoche? Pessoas começaram a usar dessa teologia para sair estendendo a mão, dizendo assim, diz o Senhor. Eu vou ler alguns versículos aqui que se fazem necessário, do cuidado que tem que ter para poder falar assim, diz o Senhor. Deus adverte os homens de não usar o nome dele, sendo que ele não disse nada. Porque, irmão, eu querer bênçãos espirituais, eu querer que os irmãos alcancem os seus objetivos,
orar para que o irmão seja próspero, ter um carro novo, ou conseguir comprar sua casa própria, ou enfim, seja qual for o desejo dessa pessoa, é legal, irmãos. Só que isso não me dá o direito nem o poder de dizer: eu profetizo um carro novo para ti. Eu não tenho o poder de materializar nada, simplesmente porque eu estou dizendo. Ah, mas não, está escrito lá que a língua tem poder para dar vida e morte. Eu li no livro, o pastor diz, que a gente consegue materializar as coisas se a gente disser, se a gente falar. Porque Deus, eles usam nos ensinos deles a ideia de que Deus criou o universo através da fé. É porque Deus teve fé para criar o universo. Bom, para mim isso não é Deus bíblico. Porque o Deus que criou os céus e a terra, Ele não precisou ter fé, porque Ele é Deus. Ele é o próprio poder. Ele disse: haja luz e houve luz. A palavra no latim é ex nihilo. Deus trouxe à existência aquilo que não existia. A prova de que eu sou criatura é que eu não consigo trazer à existência nada. Do nada. Eu preciso de uma matéria-prima para me criar alguma coisa. Se eu quero criar alguma coisa que seja feita de plástico, eu preciso de uma matéria-prima para poder fazer. Agora Deus não precisa, porque Ele não é limitado a isso, a tempo, espaço. Ele simplesmente diz: haja e ouve, porque Ele é Deus. Deus não se sujeita aos meus caprichos, à minha vontade. Não importa quanto eu faça birra, eu posso até dizer nas minhas orações: olha, eu vou me desviar se tu não me der. Deus não se sujeita a filho birrento. Deus não se sujeita à minha vontade só porque eu quero. Irmão, Davi ele cometeu o pecado de adultério, matou o marido de Betseba, tentou esconder o seu pecado, e por consequência disso houve uma criança, foi gerada uma criança, e agora Davi, que a Bíblia diz, o homem segundo o coração de Deus, vai para essa criança entre a vida e a morte. Davi vai para o seu quarto, para os seus aposentos, jejuando, chorando, se humilha, pede pela vida da criança. Se Davi soubesse dessa teologia, ele disse: não, eu não aceito isso, eu determino a cura. Está curado, não tem doença nenhuma, está curado. Deus disse que não é homem segundo o teu coração, agora tu tem que fazer, senão do contrário eu deixo de ser rei. Eu abandono o palácio agora. Ele mostrou com humildade que ele se sujeitou à vontade de Deus. O pastor Luiz comentando sobre pedir oração para que a sua mãe volte a ver. Essa sujeição é ficar debaixo da autoridade de Deus. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus quiser fazer, Ele faz agora. Enquanto o pastor está aqui, a mãe dele pode ser curada lá. Mas o fato, às vezes, da gente querer não quer dizer que Deus vai fazer, não. Davi orou, chorou, se humilhou, até que veio a resposta: a criança morreu. É difícil, irmão, nós entendermos que nós estamos debaixo da autoridade de Deus e Deus faz se Ele quiser, porque quando a gente pede e recebe, a gente fica feliz. Agora, quando Deus diz não, como lidar com o não de Deus, o silêncio de Deus? Porque segundo essa teologia, segundo esse ensino, Deus ele está sujeito às suas leis e nós podemos colocar ele contra a parede e ele tem que fazer. Mas não é o Deus da Bíblia, não é o Deus que nós pregamos, não é o Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Irmãos, mais um, só vou citar mais um. Outro homem que ajudou a disseminar, e aqui até vou contar uma história interessante. O Benihim, acho que todo mundo aqui, quem não leu, já pelo menos ouviu falar do livro Bom Dia Espírito Santo. Eu poderia aqui citar pelo menos duas heresias que está no livro, só, tem muitas, né? Mas uma delas ele chega a dizer que Jesus tem em torno de 75 quilos, 1,75 m. O João, que reclinava, pastor, a cabeça no peito de Jesus, tinha intimidade, era próximo. Os discípulos às vezes chegavam nele e falavam: tu que tem mais intimidade, fala com ele. Quando ele vê
Jesus, lá na ilha de Patmos, quando ele tem a visão, ele cai que nem morto, né? Não suportou a glória. Olha que ele era íntimo, né? Não suportou. Esses camaradas, eles veem Jesus quando estão no banho, eles falam com Jesus assim, face a face, tomando um cafezinho. Jesus está aqui comigo, do meu lado, está me dizendo. Estou vendo ele agora. Dentro dessas experiências, irmãos, neopentecostais que eu tive, eu sei que muita gente vai se identificar. Eu já tive em cultos, pastor, que irmãos, eu não sei se por inocência, eu não sei o porquê, se talvez, mas no meio do culto eles começaram a chorar de forma espasmódica. Irmão, o anjo está passando ali, o anjo passou aqui no meio da igreja, o anjo. Ali está vendo, irmão, está vendo? É o Exu menino, é o capeta. O que isso edifica? Irmão, talvez eu falando aqui faça parecer que eu não sou uma pessoa pentecostal, que não creio nos dons. Muito pelo contrário. Eu sou pentecostal, creio nos dons espirituais, na atualidade dos dons, mas com uma fé consciente, sadia. Eu não preciso falar em línguas estranhas aqui, irmão, para tentar mostrar que tem poder, porque às vezes o camarada pega o microfone na mão, nossa, que bom que tem poder, olha, ele pegou o microfone na mão, o Espírito Santo tomou ele. Vem cá, é marionete, o Espírito Santo vem, toma consciência, pronto, virou bonequinho ventríloco, faz o que quer. Uma vez uma irmã vai no culto lá, começou, língua estranha, não sei o que, sapateava e tal. E daqui a pouco depois, o que foi que tu falou lá? Não sei, o Espírito Santo me tomou, eu dei um lugar e falei. Perdeu a razão também. Bom, eu sei que demônio, que uma pessoa fica endemoniada assim, perde a razão, perde a consciência, eu não mundo. Agora o Espírito Santo faz isso também, mas eu não vejo isso na Bíblia. Que espírito é esse que não está aqui? Eu não vejo os apóstolos fazendo isso, eu não vejo ninguém aqui na Bíblia dessa forma. Que manifestações estranhas, são de fogo estranho é esse que está acontecendo no nosso meio, que eu não vejo esses relatos na Bíblia. Irmãos, a ideia que se tem é que as pessoas perderam o temor do Senhor, estão trazendo inovações, mentira, engano, e isso está sendo comprado porque agrada o coração. E eu prometo que vou encerrar, irmãos. Já está quase terminando. E daí as pessoas, quando perdem o temor, irmão, já preguei, eu fui convidado a pregar em outros lugares, eu pregava diferente, eu confesso. Eu pregava diferente, eu era um pouco mais, pentecostal. Só que o detalhe é o seguinte, quando a gente começa a ter maturidade, começa a estudar, começa a pensar, um pouquinho para aí, o que eu estou fazendo não está agradando a Deus. Eu estou promovendo emoções das pessoas, usando de técnicas psicológicas para fazer o povo se alegrar, pular. Mas isso não é poder de Deus. Isso não é poder de Deus. São manipulações, são jargões que estão sendo usados. Se eu não tenho temor, eu começo a engrossar a voz, começo a mudar a tonalidade, começo a falar mais rápido, mais alto. E já digo, receba! Pronto, já vai dentro, ele levanta, não estou posse, não, e já começa a encher a toda. Só que o problema do irmão vai continuar quando ele for para casa. Pessoas que não têm temor para continuar recebendo a agenda, ficam dizendo assim, diz o Senhor. E daí, profecias, sem compromisso nenhum. O Senhor está me revelando aqui, irmãos, que tem alguém que está com dor de cabeça aqui na nave da igreja. Tem 50 pessoas, não vai ter um que está com dor de cabeça. Irmão, Senhor, tem gente que revela placa de carro e CPF. Eu fico pensando, sabe o que é isso? É Serasa, SPC? Porque qual a lógica do Espírito Santo revelar esse tipo de coisa? Mostrar o quê? Poder? Meu Deus não precisa disso. Meu Deus, ele consegue pegar um homem que uma vez Deus me humilhou no culto. Porque a verdade é, irmãos, que nós não somos melhores que ninguém. A diferença é que eu sou um pecador que encontrou o pão. E agora eu estou apontando para outros pecadores, outros mendigos, onde tem pão. Eu estava num culto uma vez, sentado, ali no centro, na congregação onde eu congregava. E chegou do quero um homem bêbado, pastor, o camarada estava bêbado. E ele sentou do meu lado. Eu pensei na hora assim, sério, do meu lado ainda.
caras vêm me encher o saco. Tá bêbado, é um fedor de cachaça, não consigo, eu estou me envenenando aqui do lado dele. E eu comecei a ter uma aversão daquele camarada, disse assim, em algum momento ele vai encher o saco, ele vai incomodar. Ele ficou ali e foi ouvindo a mensagem, e a mensagem foi pregada. Eu olhei para o lado pensando, pai, em algum momento esse camarada vai falar uma besteira. E no final, na hora do apelo, ele levanta, ele foi com lágrimas nos olhos, dobrou os joelhos e começou a chorar. E aí o Espírito Santo começou, naquele momento, a me humilhar. Tu era que nem ele. Tu estava no mesmo lamaçal. Tu era escravo do pecado que nem ele, agora tu te sente superior. Eu confesso que eu fui tão humilhado frente. Eu abracei aquele camarada, mesmo fedendo a cachaça. Abracei ele e comecei a chorar do lado dele, porque eu comecei a me ver ali, um pecador humilhado diante do altar, tendo um encontro com o Salvador. Só que o que está acontecendo hoje, irmãos, é que o Cristo que está sendo apresentado não é o Cristo verdadeiro. E eu dou graças a Deus que aqui está sendo pregado, está sendo ministrado o Jesus da Bíblia. Eu louvo a Deus pelas mensagens que são pregadas, porque isso é realidade, gente. Isso é realidade. Um Jesus que se submete à vontade do ser humano não é o Jesus da Bíblia. E quando a pessoa perde a temor e começa a dizer assim, diz o Senhor, olha só, eu vou só, porque o tempo já está terminando, eu só vou usar aqui um versículo, eu tinha separado mais, mas eu vou usar só um. Ezequiel capítulo 13, versículo 6 diz assim: vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, como o Senhor não os enviou, e fazem o que se espera o cumprimento da palavra. Não vedes visões de vaidade, não faleis adivinhações mentirosas, quando dizem, o Senhor diz, sem que eu tal não falei? E depois continua as advertências. Eu não vou continuar para poder concluir a mensagem. Deus fazendo severas advertências a falsos profetas, que usam o nome do Senhor, sendo que o Senhor não disse nada. Irmão, não preciso dizer assim, diz o Senhor. Eu prego o Evangelho, prego a graça, o arrependimento, e deixa que a obra da salvação quem faz é Deus. O irmão já orou em casa, o irmão já fez o que Jesus disse, entrou no quarto, no secreto, se humilhou, pediu, e Deus vai honrar publicamente. Se hoje for o momento que Deus decidiu honrar, o irmão não vai receber a cura, vai receber o milagre, a vitória. E o que ele tem que fazer é testemunhar da grandeza do poder de Deus, que ele se humilhou e Deus abençoou. Mas, irmão, usar de artimanha, do assim diz o Senhor, bebendo da fonte da teologia, do movimento, palavra da fé, enganando, distorcendo versículos para poder atrair pessoas em busca dos cifrões. Isso é triste. Uma vez, irmãos, tinha um amigo próximo nosso, um casal. A gente se aproximou deles, conheceu eles eram recentemente num bebê. E eles tinham passado por um processo, problema no casamento de adultério. Mas tinham se perdoado, tinham se consertado, estavam juntos. E a gente se aproximou deles naquele momento e fizemos uma amizade. E a gente se reunia praticamente todos os finais de semana. Mas nós não se reuníamos apenas para sair por fora, a gente fazia pequenos cultos na casa uns dos outros. Quando nós íamos na casa deles, nós levávamos alguns versículos, cantávamos alguns hinos, nos alegrávamos, depois jantávamos. E o tempo passou e aquela amizade foi, os laços de amizade foram ficando mais fortes, e no momento eles começaram a passar por problemas no casamento. E o irmão chegou para mim e disse: irmão, eu estou com um problema no casamento, tu me ajuda? Eu disse: claro, eu tenho certeza que minha esposa também vai ajudar. E daí, o irmão Nestor sabe o que eu vou dizer agora. Nós temos a mesma profissão. Eu disse para o irmão assim: irmão, fica tranquilo, eu vou estar orando por ti, vou estar junto contigo, vou trabalhar junto contigo, e nós vamos jejuar pelo teu casamento. O irmão Nestor sabe, no verão, estava assim no telhado, ou no sol, jejuando. E estou falando de jejum, estou falando de consagração. Jejum, se abster do alimento, 24 horas. Só água, sol na cabeça, 40 graus de sol, e nós ali, eu jejuando pelo irmão. Mas eu confesso, irmão, na minha inocência, eu estava buscando e nunca tive um crescimento espiritual tão grande naquele período. Eu orando, me consagrando, jejuando pelo irmão. E o irmão, da mesma forma, me acompanhando. Só que a diferença, irmão, é que um dia minha esposa teve um sonho. E aí que eu digo, tem que ter um cuidado com relação a sonhos, ao Senhor me disse, e não sair falando besteira. A gente primeiro confia com Deus, para ter certeza que aquilo que a gente vai falar
profeta está sujeito ao profeta. E Deus mostrou através de um sonho para minha esposa um gatinho, e ela acariciando aquele gato, e de repente ela se descuidou, virou para um lado, o gato mordeu a ponta do dedo, ela acordou e contou o sonho. No momento não discernimos, né? Vamos fazer o que? Vamos lá, quem sabe? Vai que é só um sonho. Passou uns 2 dias, eu sonhei a mesma coisa. Eu estava num lugar, num ambiente, tinha um gato, e eu, que gato legal, bonitinho, passando a mão nele. Quando eu me distraí, o gato mordeu a ponta do meu dedo, eu me acordei com aquela dor. E no momento que eu me acordo, o Espírito Santo me disse que o gato é o fulano, que era esse meu amigo. Eu disse, como assim? Durante o dia trabalhando, eu falando com Deus, Senhor, mas se o Senhor está me dizendo que o gato é o fulano, então me diz o significado do sonho, para que eu possa entender, para que eu possa compreender melhor. Porque dentro da minha limitação, dentro da minha mente, eu não consigo entender. Eu posso criar várias e várias narrativas, mas eu quero saber o que o Senhor quer me dizer. E aí o Senhor começou a me dizer. O irmão já estava com outra mulher, pronto para largar a família e ir embora. Nós estávamos ali ajudando, acariciando, sendo companheiros, amigos. E a traição, o fato de ele abandonar a família e ir embora, mentindo para nós todos, foi a mordida do gato, a dor que nós sentimos. Sabe, Deus falou, Deus mostrou, então Deus fala através dos sonhos. Deus se manifesta. Deus ele fala, usa pessoas para entregar profecias. Mas a gente tem que ter o temor, o cuidado de não sair dizendo assim, diz o Senhor, sendo que o Senhor não disse nada, sendo que está com um pouco algum sentimento no meu coração. Talvez o irmão tenha um semblante mais fechado, mais sisudo, e daqui a pouco eu começo Deus está me dizendo que esse camarada é pecado. Eu posso estar cometendo um pecado, não? De fazer juízo de alguém que apenas teve talvez um dia difícil, talvez é o jeito dele. Só que o problema é que isso não tem se tornado uma coisa frequente nesse meio. Pessoas têm criado diversas formas de atrair pessoas. Bom, eu podia passar a noite toda aqui falando isso. Tem até cadeira do milagre, eu já te contei, né? Tem cadeira do milagre. O camarada senta na cadeira, agora, esse é o milagre. Bom, esse tipo de coisa eu não quero, obrigado. Eu prefiro ainda que seja do alto, seja do poder de Deus. Mas para concluirmos, 2 Timóteo 4, conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, e está a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Isso é para nós, irmãos, que pregamos a palavra de Deus. É para nós, não mistura. Vamos pregar a palavra. Graças a Deus que aqui está acontecendo isso. Mas é triste saber que não é em todo lugar. Eu fico pensando nessas pessoas que estão se alimentando disso e estão crendo numa falsa salvação. Pelo menos hoje aqui você pode ouvir uma mensagem que talvez não foi a mensagem que você gostaria de ouvir, mas você ouviu uma mensagem bíblica que confronta, que mostra a realidade do que está acontecendo e uma mensagem atual. Jesus vai voltar, irmãos, e a minha preocupação é que todos possam ser salvos. Talvez vocês possam sair daqui hoje bravos comigo e não querer mais olhar na minha cara, mas eu tenho que dizer para você, irmão, eu quero que você vá morar no céu. O meu compromisso com o Senhor é de pregar a verdade, mesmo que isso seja difícil para mim. Quantas vezes a gente passa por isolamento social, de pessoas que ficam tristes, não gostam, não querem mais ouvir. Quantas vezes a gente já pregou a verdade, as pessoas não vieram mais no culto como sabiam que a gente ia pregar. Mas eu tenho certeza que quando chegar naquele dia, quando o Senhor se manifestar em glória, eu vou poder dizer, Senhor, o meu compromisso contigo eu cumpri, eu preguei a verdade, você não quis ouvir, se eu pudesse eu faria ouvir. Talvez hoje nessa noite você possa dizer assim, irmão, eu já vivi isso, eu já ouvi esse evangelho. Mas eu quero que você dê graças a Deus, porque nós aqui estamos tentando fazer de tudo para que a mensagem verdadeira de Cristo seja pregada e vidas sejam salvas e transformadas para a glória do Senhor Jesus. Não é fácil. Não é fácil. Eu falo para o irmão Simon, disse, irmão, eu vou pregar sobre o falso profeta. Sem saber se o pastor Luiz depois vai dizer assim, Adriano,
E já aconteceu, irmão. Eu tenho certeza que quem tem compromisso de pregar a verdade já aconteceu. No ministério do qual eu ajudava a pastorear, depois que a gente trouxe ensino sobre o falso profeta, trouxeram o vice-presidente para congregar com nós. A primeira reunião que eu teve entre nós ali foi a seguinte: não, nós temos que mudar um pouco o foco do nosso ensino para não descaracterizar o ministério. Pronto, entendi, não precisa me explicar mais, eu já sei o que vocês estão querendo dizer. Obrigado até aqui, graças, agradeço a Deus, obrigado. Nós temos um compromisso de pregar a verdade. Paulo, ele nos chama a este compromisso quando ele escreve a Timóteo, e serve para nós pregar a verdade em tempo e fora de tempo. Porque eu tenho certeza que se a gente pregar a verdade, o compromisso da salvação, ele é com Deus. O Espírito Santo está no nosso meio, manifesta, toca o coração, salva, e o nome do Senhor é glorificado pela transformação, pela salvação das almas. E daí é tão legal, é tão bom de dizer: irmão, eu não precisei emocionar ninguém, eu só preguei a palavra. O resto que fez foi Deus, por isso a glória é dele, a palavra é dele, o Espírito é dele, eu só sou instrumento. Eu convido os irmãos a se colocar em pé e peço para que o pastor Luiz suba ao altar e faça essa oração, agradecendo aos irmãos por terem ouvido. E também, se em algum momento na minha mensagem, no meu falar, eu possa ter falado algo que pudesse ter magoado, mas esse poder, eu peço perdão. Mas não retiro nada do que foi bíblico, daquilo que a palavra de Deus diz. Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, eu sei, Pai, que Tu és invisível, mas é real no coração daquele que crê. Eu sei, meu Pai, que a Tua palavra tem feito muitas mudanças em corações nessa última hora. Dai-nos a graça, Deus, de trabalharmos, Senhor, esta terra, nunca perdendo, Pai, o temor de falar da Tua verdade, tendo temor, Pai, de errar muitas vezes, por preocupação das almas, Senhor, podemos nos equivocar, mas que não venhamos perder o temor, Senhor, pela Tua palavra. Dai-nos, Senhor, cada vez mais a alegria de poder viver, Senhor, o contrário a esse sistema mundano. Dai-nos, Senhor, a graça de poder ser tão criticado pelo mundo, mas aceito por Ti, Jesus. Que possamos na eternidade, Senhor, olhar e dizer: valeu a pena, meu Deus, que a Tua palavra esteja gravada no coração de cada um. Mesmo, Pai, que venhamos sair desse lugar, talvez incomodados, talvez inquietos, porque mexeu com o nosso terror, mexeu com a nossa vaidade, mexeu, Pai, com o nosso eu, mas que possamos ir, Deus, para casa, incomodados pelo Teu Espírito Santo, sabendo que precisamos, Senhor, nos aproximar de Ti todos os dias de nossa vida. Toca, Jesus, em cada vida, toca em cada irmão, cada irmã. Opera, Senhor, o milagre da transformação pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos, Senhor, pela Tua igreja, oramos, Senhor, por cada um que se faz presente aqui, para que o Senhor faça a obra, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus.